iniciando aqui a nossa fala de hoje com o professor Félix Souza Santos, professor que tem doutorado em História, mora e reside no nosso município. E aí, Félix, tudo bem? Estamos aqui iniciando esse projeto com você, nada melhor, né? Uma figura que tem vários conhecimentos aqui do nosso município e reside com essa nossa realidade, para falar do passado, do presente e quem sabe do futuro. Você aqui, nós temos um tema hoje, um dos filhos ilustres aqui de São Felipe, Antônio de Carvalho Pinto e Lima. Fui deputado estadual à época, que encaminhou o processo de emancipação política do município de São Felipe. E nós estamos aqui comemorando 141 anos de emancipação política, nada melhor iniciar com essa figura que contribuiu com essa terra. Félix, por favor, fique à vontade para fazer alguns esclarecimentos sobre essa personalidade, filho da terra. Obrigado, viu, pela oportunidade. A história de São Felipe tem sido contada a partir do ouvi dizer, mas eu acabei de fazer um livro sobre a formação histórica e desenvolvimento socioeconômico de São Felipe. Esse livro está em processo de editoração pela editora Memória e Arte, está na última fase da diagramação. Em seguida será encaminhado para a gráfica, para impressão, e acredita-se que daqui a uns 40 dias estará em papel, disponível aqui na comunidade. O livro tem cerca de 400 páginas e narra desde os primeiros moradores de São Felipe até o ano de 1950. De 1950 será tratado em outro livro, que a gente vai abordar de 1950 a 2000, porque não comportava tudo em um volume só. Bem, posso começar dizendo que a história de São Felipe se organiza a partir de 4 momentos específicos. A fundação, 1678. Em seguida, a formação da freguesia de São Felipe, 1718. Em seguida, a conversão ou concessão da categoria de vila de São Felipe, sempre pertencente ao território de Maragogipe. E a última etapa dessa evolução política é 1938, quando, no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, ele dá um prazo para que os estados façam uma análise das vilas que tivessem condições de atender aos requisitos políticos daquele momento para se tornarem cidade. Então, São Felipe se tornou dependente de Maragogipe desde a sua fundação, 1678, e continuou com essa dependência até 1938. Toda essa história de cerca de 300 anos, a gente hoje pouco fala em São Felipe. É como se a gente já tivesse nascido independente, esquecendo que tem toda essa relação de mais de 300 anos da de São Felipe. Então, São Felipe completa, oficialmente, nesse mês de maio, 342 anos. 1678, estamos em 2021, estamos nessa mudança de 342 para 343 anos de formação política. Bem, a concessão de uma vila naquela época, 1880, dependia de autorização do governo imperial, dependia da autorização do governo provincial, governo da Bahia, e dependia basicamente da proposição encaminhada pela Assembleia Provincial, que hoje chama de Assembleia Legislativa. São Felipe, naquela época, era território ou curral político de 2 lideranças importantes na Bahia, que era Inácio Tosta, que foi muito ligado ao governo de José Marcelino de Souza, da Praça dos Leões, e a outra liderança era Antônio de Carvalho Pinto Lima. Antônio de Carvalho Pinto Lima era do Partido Liberal, Inácio Tosta era do Partido Conservador, e esses 2 partidos conduziram a vida política do Brasil desde a independência, praticamente, até a proclamação da República. Então, Inácio Tosta defendia os interesses dos conservadores de Maragogipe, e Maragogipe não tinha interesse em perder os tributos da freguesia de São Felipe, que, ao se converter em vila, passaria a gerir uma parte dos seus recursos, dos impostos, taxas
E no primeiro momento, Antônio de Carvalho Pinto Lima, ele propõe a emancipação de São Felipe no começo do ano 1880, mas essa proposição é negada por maioria da Assembleia. Para desmembrar de Maragogipe. Isso. Então ele tenta depois, com um outro deputado, do tipo Testa de Ferro, porque se ele propusesse, Antônio Costa, Inácio Costa tinha condição de vetar. Então, são várias proposições feitas nas sessões da Assembleia Legislativa para a aceitação do projeto de lei de converter São Felipe em vila, mas isso só vai se concretizar mesmo em 1880, quando Antônio de Carvalho Pinto Lima ele propõe a emancipação de São Felipe, de Santo Antônio de Jesus, criando uma comarca e descentralizando um conjunto de ações políticas, de instituições que estavam ligadas à comarca de Cachoeira, que era responsável por Maragogipe e São Felipe, e alguns poderes que estavam estabelecidos em Maragogipe. Então, ele não tentou apenas sobre São Felipe só porque ele não teria maioria de votos para isso, mas quando ele propunha a emancipação, levando em conta, ou levando junto São Antônio de Jesus e outras instituições políticas que iriam se beneficiar com a criação da Vila de São Felipe e da Vila de Santo Antônio de Jesus, então ele consegue maioria, o projeto é aprovado, e em questão de 8 dias, o presidente da província sanciona e encaminha para a sanção do Ministério da Justiça no Rio de Janeiro. Então é por isso que nós fazemos o aniversário na mesma data de Santo Antônio de Jesus. Né? É por isso que nós fazemos o aniversário de emancipação no mesmo dia, e os decretos são publicados juntos, e em seguida Inácio Costa tenta recorrer de todas as formas, mas ele não tem maioria para barrar. Ele tenta desfazer a criação da Vila de São Felipe, criar a Vila da Conceição do Almeida, que era povoada e vila distrito de São Felipe, nasceu como parte de São Felipe. Então, Dom Macedo e Conceição do Almeida pertenciam a São Felipe. O território de São Felipe começava na Serra do Copioba e ia até as divisas de Santa Terezinha. De Santa Terezinha? Então toda... Sapé Sul era de São Felipe também? Há uma espécie de reta de terra, de território, que pega São Felipe, nas divisas com o Rio Jaguaribe, e com o Rio Sururu lá em cima, depois de Cruz das Almas, e toda essa tira de terras passando por Luiz Ferreira, Dom Macedo, Conceição do Almeida, uma parte do Sapé, uma parte de Castro Alves. Interessante. E isso. Por baixo lá pelo Sururu, aquele rio próximo de Antônio de Jesus, por baixo pegando uma parte de Vazedo, uma parte de Elísio Medrado, em seguida até a divisa com Santa Terezinha. Então, todo esse território, essa faixa de terras, entre a Serra do Copioba e o rio Sururu lá embaixo, toda essa faixa de terra, Sururu, Copioba, pegando todo esse, repetindo, então pegando da Serra do Copioba, São Felipe, então pega pelo lado de lá, Muniz Ferreira, Dom Macedo Costa, passa na fronteira de Santo Antônio de Jesus, pelo rio Sururu, sobe por essa mesma linha, pega Elísio Medrado, pega Vazedo, na sua divisa com Santa Terezinha. Do lado de cá, pega uma parte do Sapé, que passou a pertencer a Cruz das Almas depois, uma parte de Curralinho, depois virou Castro Alves, e pega de novo a divisa com Santa Terezinha. Enquanto Santa Terezinha vai dividir com Itatim com Jiquié, e daí se pega seu caminho para a Chapada Diamantina. Então, dessa divisão é do rio Copioba, da Serra Copioba, e cortando o rio Copioba todo para cá e com São Felipe. Pro lado de lá, Maragogipe, é isso? A divisa mais correta é a gente pegar o rio Sururu na divisa com Santo Antônio de Jesus, que ele vai jogar suas águas depois do Jaguaribe, porque a divisa de São Felipe, posteriormente, mais recentemente, passa a ser o rio Jaguaribe. Mas a divisa histórica da formação do governo de São Felipe e sua abrangência legal ia por todo esse território que eu acabei de mencionar. Portanto, São Felipe geriu um amplo território. Por exemplo, na época das eleições, a mesa eleitoral, o encarregado de fazer a eleição, como o padre José Lourenço, montava em cavalos e ia até Vazedo, Elísio Medrado. A mesa eleitoral se estabelecia lá na igreja, fazia a eleição, às vezes para colher 20 votos só. Então, todo esse território de Vazedo, Elísio Medrado, de São Felipe. Depois foi se concedendo emancipação a esses lugares e São Felipe foi perdendo o território. Então, São Felipe, a perda mais recente de São Felipe foi Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa, mais recentemente.
Então, São Felipe era um vasto território, no sentido de ter uma gerência ou gerência política desse território que partia daqui. Então, essas questões estão no livro, inclusive os marcos postos, as comissões de medição, comissões de estatística que vinha da Assembleia Legislativa medir cada jurisdição de cada delegado de paz e cada juiz de paz. Tudo isso está registrado no livro e a gente vai poder ter essa dimensão histórica logo. Nós estamos ansiosos que esse livro saia logo para a gente contemplar essas histórias, né, contadas aí, levantadas por professor Félix, que vai ser muito útil para nós, são filipenses, e para todas as pessoas que buscam cultura, buscam história. E finalizando a fala sobre Antônio de Carvalho Pinto Lima, ele foi o antigo proprietário da Serra do Copioba. Interessante. Esse cara enriqueceu às custas de todos os ricos do Recôncavo, às custas do trabalho escravo. Quando não precisou mais dessas propriedades, ele pôs à venda. A proposta de venda foi divulgada, o governador da Bahia pediu a Mauro Moura e Albuquerque, pediu a Carlos Moura e Albuquerque se tinha interesse em sediar aqui numa escola agrícola no começo dos anos 1920, 30, e Carlos Moura e Albuquerque ofereceu ao governo a opção de comprar essa fazenda de Antônio de Carvalho Pinto Lima com a Serra do Copioba para nesse lugar fazer a instalação da escola agrotécnica, escola agronômica. Mas como São Felipe não demonstrou outros interesses além dessa proposta do governo comprar a fazenda, essa escola acabou sendo instalada depois nas divisas de São Felipe com Conceição do Almeida, mas já pertencente à Conceição do Almeida, e funcionou e depois foi gerida pela IBDA e pela SEAG até recentemente, que está fechado, e foi uma fazenda de experimentação onde se experimentou para São Felipe o cultivo da uva e outras plantas exóticas, bicho da seda e outras coisas que eram exóticos aqui, mas São Felipe perdeu uma oportunidade na época de Carlos Moura e Albuquerque de ter sediado, porque sediava-se aqui o Instituto do Fumo, que era de um reconhecimento internacional sobre a qualidade do fumo de São Felipe, mas faltou naquele momento uma visão política dos governantes de entender São Felipe no sentido de voltado para as suas necessidades internas associada às necessidades externas. Então os governantes olhavam muito mais para dentro do que essa vinculação interna e externa. Então a oportunidade de São Felipe ter um ramal ferroviário ligando São Roque, São Felipe e Sapé, essa oportunidade foi oferecida também e os gestores políticos não tiveram, na época, a consciência política de ver como São Felipe poderia ter se integrado a esse ramal e sair de São Felipe de trem e até Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, Jequié. Ou seja, o ramal foi feito do Sapé até Jequié, Vitória da Conquista, mas São Felipe ficou isolado, tanto do ponto de vista da escola agronômica, como do ponto de vista desses fatores locacionais, que foi a estrada de ferro, por exemplo. Essas questões estão no livro e logo faremos outro debate. Mas voltando ao caso de Antônio de Carvalho Pinto Lima, a gente pôde ver aí que ele contribuiu bastante para a emancipação política aqui do município, né? Voltando a Antônio de Carvalho Pinto Lima, esse filho da terra contribuiu bastante para o desenvolvimento, para a emancipação política aqui do município de São Felipe, correto, Félix? A gente pode dizer, o livro tem um capítulo só sobre a questão da emancipação, são cerca de 40 páginas, com cada data, com cada fato, tudo registrado, e eu acredito que no próximo ano, a gente certamente vai fazer alguma homenagem específica a esse Antônio de Carvalho Pinto Lima, porque tinha seus interesses privados, corporativos e políticos para defender essa emancipação. Mas a gente pode dizer que o patrono da emancipação de São Felipe foi, efetivamente, Antônio de Carvalho Pinto Lima. Antônio de Carvalho Pinto Lima. Ok, aqui nós temos um show de história, né, contada aqui, relatada por professor Félix, um filho da terra, que tem doutorado em História. E nós ficamos muito felizes por essa enciclopédia aqui perto da gente. E você representa para nós são filipenses com orgulho. Eu digo a você, Félix, onde eu chego,
e converso com as pessoas, e quando eu toco o seu nome, vários outros historiadores aqui no município, como Eduardo, Marcinho e tantos outros, que contam, relatam, pesquisam a história de São Felipe, a gente fica feliz, porque um povo sem história, sem conhecer sua história, é um povo que pode sofrer atrasos, né? E realmente a gente precisa conhecer nossa história para fazer nosso futuro, né? Finalize, Félix, fique à vontade para finalizar aí as suas colocações. Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade, Álvaro, e dizer que tem outros estudos sobre São Felipe publicados por mim. Digita Félix Souza Santos no Google e vai encontrar a dissertação sobre José Marcelino de Souza, que patroniza a Praça dos Leões, e o estudo de tese sobre a farinha de mandioca na formação dos municípios de Maragogipe, São Felipe e Nazaré. É um estudo abrangente, muito profundo, sobre como se constituíram as bases da formação histórica e econômica desse território. Muito obrigado, então. Até o livro, até a próxima. Até a próxima.